Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha, aqui você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha, cuidado com esse povo corrupto e adúltero, biblicamente, que existe no mundo. Gente que para eles nada é pecado. E se pecar, pecou, tá na boa. O Senhor vai perdoar. Olha, eu digo isso porque veja só o que acontece na congregação. Sabe esse tal de espaço infantil da congregação? Veja só que as crianças são ensinadas a adulterar, a ser levianas, a ser profanas desde criança. Veja só o que eles estão ensinando no espaço infantil. É por isso que quando chega nos casamentos, ministério nenhum conserta. Por quê? Por quê? Porque não tem pecado. Se aquilo que eles estão passando não é por causa de pecado, igual o que está acontecendo hoje, sabe, na congregação. Então ali, eles estão achando que é tudo, que ali é castigo, que ali é prova, que não é acerto de contas. Ó, vejam só o que eles estão ensinando lá no espaço infantil. Ensinar as crianças que as enfermidades ou dificuldades que temos ou passamos a ter não é devido a pecado dos nossos pais ou nossos. Entendeu? Então, o trecho de Eclesiastes, e eu vou lhe mostrar aqui, se você for na Bíblia, você vai ver o quanto de pecado tem. Assim a palavra pecado. Então é para ensinar as crianças que o que os pais deles passam, que o que eles passam, as enfermidades, as tribulações, as aflições da vida, não, isso aí não é por causa de pecado, não, isso aí não é castigo, não. Isso aí é para o nome de Deus ser glorificado. A vigarice, o adultério, que é isso. Não, porque adultério não é só a mulher trair o marido ou o marido trair a mulher, não. Adulterar uma coisa é adultério. Adulterar gasolina é adultério, é crime. Adulterar a legislação, adulterar uma obra privada é crime. Se adulterar uma coisa, jogar água no leite é adultério. Você adulterou o leite. Você adulterar a Bíblia, você transformar uma coisa que é pecado numa coisa que não é adultério. Você está adulterando o fermento dos fariseus, que nem falou o Senhor Jesus. Sabe? Então eles estão ensinando que as enfermidades ou dificuldades que temos ou passamos a ter não é devido ao pecado dos nossos pais ou nosso, e sim porque Deus quer provar nossa fé e manifestar o poder dele em nossas vidas. Eu lhe pergunto, Abraão pecou? Abraão pecou? Jó pecou? José pecou? Isaac? Jacó foi enganado pelo Labão, parente dele, 20 anos. Era por causa do pecado? O poder de Deus em nossas vidas. Constatação da história. Aqui eles vão pegar, aqui está escrito o roteiro do ensinamento que eles estão dando para as crianças. Antigamente pensavam que quando acontecia um problema com alguém, era por causa do pecado dos seus pais ou da própria pessoa. E a pessoa ganhava um castigo. Antigamente. Por que Israel foi levado para o cativeiro? Por que Eli
morreu? Por que os filhos de Eli morreram? Hã? Por que Saul perdeu a coroa? Não foi porque foi rejeitado. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Não, se eu for enumerar aqui, sabe? Se eu for enumerar aqui, não foi por causa de pecado? Por que Israel foi 70 anos para o cativeiro? Ficou lá 70 anos no cativeiro? Por que os profetas foram profetizar contra Jerusalém, contra as terras de Judá, contra as terras de Israel, contra os chefes, contra o príncipe, contra o rei, contra a rainha? Não foi por causa de pecado? Por que muitos reis morreram cedo na guerra? Não foi por causa de pecado? A gente adúltera é assim. Ele pega aquela partezinha que lhe interessa para mentir, para pregar, para enganar. Aqui, ó. E a pessoa ganhava um castigo. Então Jesus veio para mostrar que não é assim. Olha a mentira aqui. Olha a mentira aqui. Então Jesus veio para mostrar que não é assim. Cristo, olha, certo dia, Jesus ia caminhando quando viu um homem cego na beira do caminho. Então seus discípulos perguntaram a ele: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Aqui é o texto que eles estão ensinando às crianças, sabe? Que não é a Bíblia, não. Aqui é o roteirinho, a pautazinha de merda que eles pegaram, a historinha que eles montaram, uma retórica, uma historinha que eles montaram para ensinar as crianças. E aqui eles pegaram o texto bíblico e adulteraram. Então, certo dia, Jesus ia caminhando pelo caminho, quando viu um cego de nascença à beira do então, seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascessem cego? Isso aqui está aquela passagem bíblica, então eles pegaram e introduziram aqui, para contar a história. Ele ou seus pais? Então Jesus falou: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que o poder de Deus fosse mostrado nele. Aqui, eles pegaram essa parte da Bíblia, esse versículo, essa passagem, para generalizar. Para dizer para as crianças que o problema que a família dele está passando é para mostrar o poder de Deus, não é castigo. Aqui eles estão generalizando uma coisa porque eles querem que isso seja verdade. Querer não é poder. Então aqui está dizendo para aí a criança, a menina lá de 6 anos, o filhinho, aí chega na casa dos pais, os pais também estão ouvindo no culto essa mesma merda. Porque as crianças vão para o espaço infantil e os pais estão no culto. E os pais no culto estão ouvindo essa mesma bosta. Essa mesma adulteração. Que o que eles estão passando, primeiro que eles não acreditavam que iam passar. Porque o remédio funcionava, o tratamento funcionava, a família ajudava fazendo uma vaquinha para comprar o remédio, para fazer um tratamento, para doar sangue, para financiar, para refinanciar, para ficar de fiador, juntava a vaquinha para resolver o problema. Então, quando as coisas estavam fluindo, eles não acreditavam que esse tempo viria. Quando o castigo veio, agora eles estão dizendo que é para isso manifestar o poder de Deus. Que não é, que ali é só para o Senhor operar. Porque gente pecadora é assim. Gente incrédula é assim. Eles não acreditam em Deus. É só blá, blá, blá. É só de palavra, só de língua. Então aqui está mostrando para a criança que o problema que o pai está passando, a enfermidade do pai, o desemprego, a necessidade em casa, a lata vazia, a despensa esvazia, a qualidade de vida caindo. Então ele está dizendo, está mostrando para a criança, tentando consolar a criança, dizer, não, é para o poder de Deus operar. Só que o poder de Deus nunca vai operar merda nenhuma. Porque é castigo. Sabe? Porque é castigo. Aqui. Então Jesus falou, nem ele nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que o poder de Deus fosse mostrado nele. Quando temos um problema, não é por causa de um pecado nosso. Entendeu? É aqui que está, meu amigo. É aqui que está o buraco.
Ó, quando temos aqui elas da espaço, não é aqui elas do espaço infantil e o culto também, o CC Besta, na cabeça do CC Besta, é isso aqui que funciona, isso aqui é a raiz da coisa. Isso aqui tá lá embaixo, tá lá no íntimo das entranhas de um pecador, que ele acha que aquele problema dele não é por causa de pecado. Então, eu tenho esse problema aqui, é normal, é para o nome de Deus ser glorificado, porque ele acha que ele não peca. O CC Besta não se acha um pecador, porque tanto o ministério não quer imputar isso a ele, porque o ministério quer a grana, então não vai pregar para a pessoa que está no púlpito, para a pessoa que está na igreja, porque se a pessoa for para a igreja e ouvir que ela é pecadora, ela não vai querer ouvir. Ninguém quer. Pecador não gosta de ouvir que é pecador. Só gente que se engana a si mesmo e quer ser enganada. Então, quando temos... Aqui é. Cadê? Quando temos um problema, não é por causa de um pecado nosso. É que Deus tem seus propósitos para as coisas acontecerem. Para as coisas acontecerem. E sabe o que Jesus fez com aquele homem? Continua a historinha aqui. Ele cuspiu no chão, misturou a saliva com a terra e passou nos olhos do cego. Depois de passar a lama nos olhos do homem, Jesus ordenou: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Então, quando aquele homem estava lavando seu rosto, começou a enxergar tudo e ficou maravilhado. Quem conhecia ele não estava acreditando no que via e dizia: não é aquele cego que pedia esmola? Uns diziam: é este, outros diziam, parece com ele. E ele disse: sou eu. Como te abriram os olhos? Mas como te abriram os olhos? Daí ele respondeu: um homem chamado Jesus fez um pouco de lodo, passou em meus olhos e disse para eu me lavar. Então eu fui curado. Conclusão. Termina a história, vai concluir a história aqui. Conclusão. O homem acreditou no Senhor Jesus. Para receber a cura, ele precisou obedecer. Vocês têm obedecido a Deus? Vai obedecer o quê? Por que um CC Bestinha, por que um CC Besta vai obedecer a Deus se não tem pecado? Se ele obedecer ou não obedecer, não vai ser imputado o pecado a ele. Ele vai obedecer o quê? O que ele está passando, ele não acha que é castigo, é para o nome de Deus ser glorificado, porque Deus vai operar. E vai obedecer o quê, meu amigo? Em que um pecador que se acha o salvo, uma vez salvo, sempre salvo, vai obedecer o quê? Se ele não reconhece mandamento, se ele não reconhece a autoridade de Deus. Sim, porque para que serve Deus se tudo que você faz, o que acontece com vocês, se você não tem nada a obedecer o quê? Se você não reconhece a autoridade de Deus, se está escrito na Bíblia para você fazer assim, você não faz. Você reconhece a autoridade de Deus? Não vou fazer isso aqui não, porque não preciso, portas abertas, o Senhor tem umas promessas, o Senhor vai cumprir as promessas na minha vida por esses dias, o céu já está garantido, você vai obedecer o quê? Para receber cura, precisou obedecer. Vocês têm obedecido a Deus? Isso vale quando somos obedientes com o papai, com a mamãe. Então, obedecer o papai e a mamãe. Aí o papai e a mamãe não obedecem a Deus. Quando não brigamos com os amiguinhos, até mesmo quando não provocamos, não mentimos e não fazemos outras coisas que desagradam a Deus. Vocês sabiam que quando praticamos os erros repetidamente e não erros. Você vê que não fala pecado, erro.
Na congregação não se fala pecado. Não se fala. Dificilmente, mas é raro você ouvir a palavra pecado na congregação. Nem na leitura. Eles lêem a leitura, vossos capetas em Cristo lê a leitura, está escrito pecado. Mas na exortação, ele fala erro. Eles falam o erro de Davi. Sabe aquela sacanagem, aquele adultério, aquele homicídio, aquele crime hediondo que Davi fez? Eles falam erro. Eles falam o erro de Adão. Eles não usam a palavra erro, pecado para Adão. Eles não usam a palavra pecado para Caim, que matou Abel. Eles não usam. Eles não usam a sacanagem que os irmãos de José fizeram com José. Eles usam o erro. Na congregação, ninguém gosta de usar a palavra pecado. É só erro. Ele lê a palavra, está escrito pecado, mas na exortação, depois da exortação, depois da leitura, é só erro. Os erros repetidamente e não pecamos é uma cegueira também. Sabe? É a nossa cegueira espiritual. Precisamos abrir os nossos olhos da fé e enxergar o que estamos fazendo de errado. Quando não vemos, temos nossos pais e amigos para avisar. E para tirar essa cegueira, precisamos ser obedientes e orar a Deus e Ele nos ajuda. Orar. Então você tem um pecado, vai orar a Deus e Ele nos ajuda. Em vez, a pessoa não fala consertar, que nem está escrito no Apocalipse. É voltar atrás, melhorar os vossos caminhos. Você vê que era isso que a pregação dos profetas, lá em Jerusalém, para o povo de Israel, para o povo de Judá, era para melhorar os caminhos, para voltar atrás, para fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Quem sabe o Senhor se arrependeria do mal que tinha projetado. Né? Aqui, na ótica do ser besta, é orar. Então você peca de dia, de noite vai na congregação e ora e pede perdão, no outro dia você peca de novo. Por isso que todo dia tem que ir no culto, para perdoar os erros. Porque o ser besta chega no culto, ele peca de dia o dia inteiro, ele vai negociar, vai trabalhar, vai ganhar seu pão de cada dia, então faz o capeta de dia. Aí de noite vai no culto, toca, canta, ora, aí tem aquela oração, e aí na pregação o Senhor justifica suas obras. O Senhor apagou seus pecados hoje. Por isso que ele tem que ir todo dia no culto, para ali ser perdoado. E aí no outro dia, pecado de novo. Porque eles não reconhecem a autoridade de Deus, ali foram lavadas as suas vestes, o Senhor trocou as vestiduras, o Senhor justificou perante o inimigo, o Senhor deu um dom novo, deu uma roupa nova, e aí no outro dia o cara vai pecar. E é assim. E vem isso vem há 100 anos, 80 anos, desde 1930 e bolinha. Vem assim. As crianças também aprendem isso. Ah, nós estamos passando isso, é por o nome de Deus ser glorificado. O Senhor vai operar. Porque primeiro eles não querem aprender para não pecar. Depois, pecado, eles não querem se corrigir. Por isso que o máximo é um pai. Se bem que o pai não vai aconselhar o filho, porque ele não sabe. Ele não sabe o que é caminho reto. Ele não sabe o que é santidade. Sabe, ele também não sabe de nada. Então, é aqui, ó. O homem que acreditou no Senhor Jesus para receber a cura, ele precisou obedecer. Vocês têm obedecido a Deus? Isso vale quando somos obedientes com o papai, com a mamãe, quando não brigamos com os amiguinhos, até mesmo quando não provocamos, não mentimos e não falamos outras coisas que desagradam a Deus. Sabe o que é? Sabe o que é? Isso aqui é só falar, mas nunca praticar. Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui na Bíblia. Pecado. Olha aqui. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins.
Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Mas, claro, chegou no tempo do Senhor Jesus Cristinho, tudo isso aqui, por ser besta, para os pecadores, para os vigaristas, por tudo isso aqui é Velho Testamento, não vale nada. Sabe, era pois grande, olha, aqui em 1 Samuel, era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Tudo que você faz está estabelecido assim, e você faz assado, é pecado. Se Deus estabeleceu assim, é assim. Se você fizer o contrário, é pecado. Mas aí o CCBista, ele abusa. Ele abusa. Porque, sabe, o Senhor Jesus Cristinho é a graça, ele batizou, o Senhor Jesus Cristinho é ser de misericórdia. Então aí o CCBista se dá na consciência o filhinho da mamãe, o filhinho de papai, aí vai pecar. Porque os vossos capeta em Cristo está todo dia no culto dizendo que o Senhor está contente com você, que o Senhor está alegre porque você está vindo aqui, você veio na casa de Deus, aqui é a obra, sabe, esse templo é a obra, você veio tocar, você tem um cargo, você está salvo, e aí, aquilo que o CCBista fez durante o dia, sabe, ele nem lembra, ele fez a sacanagem dele durante o dia, até irmão com outro irmão, empregado e patrão, comerciante, negociando, fazendo, sabe? Porque ele sabe que ele vai chegar lá na casa de Deus, e aí está o vigarista lá, o vagabundo, dizendo que o Senhor está contente com ele, está ali. E o Senhor vai trocar as vestes, vai até dar um dom novo. E aí ele continua fazendo a mesma coisa. Aí esses jovens, aí você vê aqui na Bíblia aqui, agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Pecado na Bíblia, mas, olha, se você pegar lá em cima de Gênesis, nossa, o que tem de pecado aqui então ensinareis aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aqui, a profecia do profeta que diz que ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Para a pessoa se converter, você tem que pregar o caminho do Senhor. Porque é esse caminho do Senhor que vai purificar ele e vai endireitar as veredas deles. E não bajulação. E não dizendo que Deus está contente com ele, dizendo que o que ele está sofrendo é para o nome de Deus ser glorificado. É a doutrina da morte. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. É isso que aconteceu aqui com esse espaço infantil. Pelo pecado da sua boca e pelas... Aqui está um provérbio aqui, algum lugar aqui. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. Então os pecadores CCBistas, eles estão presos na soberba. Porque eles confiam. Você vê aqui, eu vou ler de novo e vou lá no espaço infantil. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba. O cara, a pessoa fala isso aqui, que o que está acontecendo no espaço infantil, falando para as crianças o que acontece com a vida deles e dos pais deles, e o CCBista acha que o que acontece com eles, com a enfermidade, com os problemas da vida, desemprego, queda de qualidade de vida, e os problemas, eles estão achando que é por o nome de Deus ser glorificado. O que é que está acontecendo aí? O que é que significa isso? Significa isso aqui, pelo pecado da sua boca e pelas palavras de seus lábios. Eles estão presos na própria soberba. Porque a soberba de que está salvo é a presunção de que está salvo, é a prepotência, é o ego. O sujeito é presunçoso, se acha um povo zeloso
especial de boas obras. Estão presos na própria soberba. E falando essas coisas, e aí no espaço infantil ensina essas coisas para as crianças. As crianças já nascem presas pela soberba. E pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Não, esse versículo aqui, sabe o carimbo de condenado, culpado, assinatura do juiz, quando uma pessoa é julgada? Esse versículo aqui, ó. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Por isso que a congregação está sofrendo o que está, por causa disso aqui. Eles acham que primeiro eles não acreditaram que chegaria esse tempo, o tempo do Eclesiastes, tempo de morrer, tempo de perder, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de rasgar, separar, tempo de estar calado, tempo de deitar fora, tempo de perder, tempo de espalhar, tempo de aborrecer. Eles nunca acreditaram que esse tempo ia chegar. Tempo de guerra, tempo de morte. Eles nunca acreditaram que esse tempo ia chegar. Porque eles se acham um povo especial, zeloso, e eles acham que são um povo que pratica boas obras. Eles estão presos na própria soberba. E aí, quem que vai tirar? Não tira, porque eles ouvem isso e eles pregam isso uns para os outros todo maldito dia. Desde 1930 e bolinha. O sujeito vai no culto, ouve isso, que eles são especial, zelosos de boas obras, que o Senhor tem promessa na vida dele, que eles estão no caminho certo, que o Senhor está contente com eles. E o Senhor está dando um dom novo. E por esses dias Deus vai fazer uma obra. E é benção e promessa. Não saia daqui. Se bem que não é para sair mesmo. Está dizendo para ninguém sair. Mas eles se acham um povo zeloso. O que eles fazem, o que eles sofrem, é para o nome de Deus ser glorificado. Essa enfermidade não é para a morte, é para o nome de Deus ser glorificado. Lembra quando eles pregavam isso? Lá em João 11. O Senhor, hoje você veio aqui, encontrou com a vida. Sabe o esquife lá que o Senhor Jesus ia encontrar, estava no caminho e encontrou um velório, um caixão, e o Senhor tocou no esquife e levantou? Hoje você vê nessa congregação, você encontrou com a vida. Testemunhado, né, que ia na congregação, você encontrou com a vida. Deus tem uma obra, Deus tem um plano na tua vida. Desde o ventre da sua mãe, Deus te conhecia. Você não está aqui, não é porque você quer, não é porque você foi convidado, não. É porque Deus tem uma obra em você. Então, sempre ouviu isso. Aí entraram, batizaram, aí chamaram, forçaram os parentes a batizar, desde 1935. Porque se acha um povo especial. E aí, meu amigo, presos nessas soberbas, e essas maldições que eles proferem, ninguém estão presos nela. E aí, nunca acreditaram que o 3 de Eclesiastes iria vir. Agora que o 3 de Eclesiastes veio, agora estão dizendo, ensinando para as crianças, não, que seu pai está passando, não é castigo não. O Senhor não castiga ninguém não. Se Deus não castiga, se Deus não pune, para que serve Deus? Não, para que serve Deus? Que rei de merda é? Um rei que não pune? Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa nossos pecados pelo amor do Teu nome. Isso aqui é uma oração. Quem é você ser besta que usa a palavra pecado para... Você vê na oração aí no culto online, ou em qualquer oração na congregação, não existe esse tipo de oração. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa dos nossos pecados, pelo amor do Teu nome. Você ser besta não pede. Quando você ser besta ora, ele não pede perdão dos pecados dele. Não, porque ele não se acha que tem pecado. Porque está preso na soberba. Então você ser besta, quando tá, nem na oração particular,
lá no quarto dele, nem na oração de visita, nem culto de evangelização, nem culto de jovem, reunião na mocidade, busca de dom raio. Num culto normal, CC Besta não ora pedindo perdão dos pecados. Porque eles, uma vez que ele se batizou, ele se acha que não tem mais pecado. Preso na soberba. Aí vai ensinar para as crianças, não, seu pai, sua mãe está passando o que está passando, não é porque eles pecaram não, é para o nome de Deus ser glorificado. Então pega esse versículo e generaliza. E aí acha que o querer é poder. Tá? E acha que o querer é poder. Aí o que é que acontece? E aí o que é... presos na soberba. E aí o que acontece? Quando chega, aí essa criança vai na reunião de mocidade assim também. É por isso que hoje os é preso nessa soberba que nos casamentos de hoje ninguém conserta. Então o ministério é chamado para aconselhar um casal que está se separando e ninguém conserta. Por quê? Porque aquele casal que está separando, eles acham que eles não estão cometendo pecado. Eles vão separar, cada um continua com a sua liberdade na igreja, o ministério também não vai condenar eles, não vai. E o povo também não vai condenar, porque o povo é sujo também, não tem moral para condenar. E aí fica como está. Por isso que quando chega uma reunião hoje, para aconselhar casais que vão separar, não tem conserto. Aquele casal que decidiu separar, eles vão se separar. Porque eles não acham aquilo como pecado. Eles acham que aquilo lá aconteceu, não deu certo e ficou tudo bem. Aí o ancião não tem moral, o cooperador não tem moral, o cooperador de jovem não tem moral, a irmandade também não tem moral. Aí, não conserta. As famílias, ninguém conserta as famílias. Ninguém conserta o marido, ninguém conserta a mulher. Aí na hora de separar, dizem, não tem jeito. Não tem jeito. Porque eles já tomaram a decisão de separar. Todo mundo fala que não dá mais. Aí o casal, dois, vai lá conversar com o ministério, marca aquela reuniãozinho, e aí o marido fala que não dá mais, a mulher fala que não dá mais, e ninguém vai explicar por que não está dando mais. Porque eles já estão decididos a separar. Ninguém conserta ali. A família não conserta porque a família é leviana. Eles são assim justamente por causa da família. Da moça, do moço. A mãe criou mal criada, o filho foi mal criado, porque não foram criados na doutrina do Senhor. Então ali quando chega naquela reuniãozinha para separar, já está todo mundo decidido. Ah, não dá mais, não quero mais. Por quê, meu amigo? Porque um aborrece o outro. Não se casaram por amor. Não tem amor entre eles. Não tem entre eles tolerância. Não tem entre eles vínculo afetivo. Sentimentos. Só coisas do mundo. Só o poder aquisitivo. Então se separa por não ter, ou se separa porque um quer uma coisa e outro quer outra. Porque são povos irreconciliáveis. Eles são irreconciliáveis quando estão numa boa. Um quer comprar uma coisa, outro quer comprar outra, um tem um plano de fazer isso, outro tem um plano de fazer aquilo. Então eles são irreconciliáveis no dia a dia. Então o marido quer comprar um carro daquela cor, a mulher daquela quer comprar aquele outro carro. Ah, vai comprar isso, apartamento, aí vai naquele bairro. E aí a família vai para o lado do marido, a outra família vai para o lado da mulher. Então a família apoia o ente dela. E a outra família apoia o ente dela. Aí vai comprar um apartamento que é nesse bairro. Aí a outra família puxa. Sabe porque as famílias são assim? Eles são irreconciliáveis. Então ninguém cede. Então o marido quer comprar uma coisa, ela quer comprar outra. A família do marido vai puxar para o marido. A família da mulher, não aceita não. E vice-versa. Porque eles são reconciliáveis, eles não são conciliadores, eles não têm planejamento, eles não têm vínculo afetivo, sabe? Por isso que não dá certo. Aí quando chega na hora de decidir, não, então já está decidido, não tem mais jeito.
Sabe? Não tem jeito. Todo mundo fala lá na hora que não dá mais. Não, irmã, não dá mais para viver com ela. Não dá mais, irmã, para viver com ele. Pronto, aí separa. Porque na reunião da mocidade, o vagabundo lá que ficou atendendo a reunião da mocidade, encheu eles de soberba e de prepotência. Da cabecinha deles, sabe? Que eles eram o tal, que eram inteligentão. Então os casamentos CCB, quando vai para a reunião, já pode dizer, não dá mais, não tem jeito. Porque esse povo é pecador, rapaz. Foram ensinados no caminho da transgressão desde primeira. Foram ensinados. Não foram podados da avareza, da cobiça, da ganância, da corrupção, sabe? Eles têm espírito de penina. São exibicionistas. Na vaidade, na luxúria. Então, na hora de separar, isso porque não eram podados, eles não foram doutrinados. Porque aí, chegou no tempo do 3 de Eclesiastes, estão pregando que é para o nome de Deus ser glorificado. Eles vão ver o que vai acontecer daqui a... Sabe? Que eles são palha, eles são feno, o fogo foi aceso, e aí eles estão lascados. Até mais.